Sétimo ano, vamos lá para mais um vídeo de correção de atividades. Vamos para a correção das atividades da página 82, do número 1 ao 7. Exercício número 1. Considere os polígonos a seguir. Então nós temos dois polígonos aqui no exercício número 1. Nós temos o polígono maior e um polígono menor. Eles estão aqui representados por suas coordenadas. Uma coisa que é importante, pessoal, todo polígono que é desenhado em uma malha quadriculada, no plano cartesiano, as coordenadas correspondem aos vértices. Os vértices são essas pontinhas aqui, ó. Então só interessa para a gente os vértices das figuras, que são essas pontas aqui. Cada vértice desse aqui, cada pontinha dessa aqui tem uma coordenada. Então vamos lá. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono representado em azul? Então vamos lá, pessoal. Então vamos observar só esse polígono azul. A primeira coordenada que a gente identifica aqui nesse vértice aqui, ó. Antes de tudo, deixa eu lembrar vocês. Toda coordenada, nós temos os valores de x e de y. Quando você for escrever a coordenada, o primeiro valor sempre é o valor de x e o segundo valor de y. Os valores de x estão no eixo horizontal, o eixo x é no eixo horizontal, e os valores de y estão no eixo vertical. Importante. Então nós temos o eixo x e o eixo y. Então vamos determinar as coordenadas desse primeiro polígono aqui. Então a coordenada, o primeiro valor aqui, ó, a pontinha vem aqui no 2 para x e 3 para y. A gente escreve aqui 2 e 3. Eu estou colocando esses valores de x e y em cima, por enquanto, para vocês não se perder, para lembrar que sempre o primeiro valor é o valor de x e o segundo é o valor de y. A segunda coordenada, vamos lá, é esse vértice aqui, o vértice 4 para x e 6 para y. Então está aqui a coordenada 4, 6. O primeiro valor de x, o segundo de y. Qual outro vértice nós temos aqui? Esse aqui, que é o vértice da coordenada x é o 6 e da coordenada y é o 4. A gente escreve 6, 4. Esse outro vértice aqui, essa pontinha, está aqui no 8 para x e 6 para y. E a última coordenada, que é essa pontinha aqui, ó, 8 para x, 3 para y. Então a letra A está respondida. Essas aqui são todas as coordenadas desse polígono azul. Letra B. Qual foi o fator da ampliação do menor para o maior polígono? Então ele quer saber qual que foi a ampliação desse polígono menor para o polígono maior. Como que nós fazemos isso? Existem várias formas. Mas uma primeira que nós podemos fazer aqui mais simples, se a gente contar daqui, ó, desse polígono menor aqui, ó. Ele começou aqui, essa base dele aqui começou no 2 e foi até no 8. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Se a base aqui tem 6, vamos contar quanto tem a base maior, que a gente vai descobrir qual foi o fator de ampliação. Então o maior aqui, ele parte do 4 e vai até o 16. Se a gente contar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O polígono menor mede 6 aqui na base. O polígono maior mede 12. Então, de 6 para 12, houve uma ampliação de quê? De 2 vezes, o dobro. Então, ampliação de 12 vezes, de 2 vezes. Melhor dizendo, não ele vai de 6 para 12. Então, de 6 para 12 é o dobro. Então, houve uma ampliação de 2 vezes. O tamanho dessa figura foi ampliado 2 vezes nessa outra aqui. Então, a nossa resposta aqui completa, na figura azul, na base temos 6 unidades de medida, na figura maior, na base temos 12 unidades de medida. Então, portanto, a ampliação foi de 2 vezes.
Exercício número 2. Desenhe um triângulo num plano cartesiano com os vértices nos pontos 1 e 1, 6 e 3 e 4 e 4. Multiplique por menos 1 apenas a coordenada do eixo horizontal x de cada vértice e depois por 2 todos os valores dessas coordenadas obtidas. Letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Primeira coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi desenhar os vértices dessa figura que ele pediu aqui, ó. Primeira coordenada, 1 e 1. Então, 1 para x, 1 para y. Então, eu venho aqui, ó, no eixo x1 e no eixo y1. Então, o que acontece? 1 e 1. A outra coordenada, 6 e 3. 6 é o valor de x, 3 é o valor de y. Então, 6 aqui, ó, vai se ligar com 3. Aí eu marco aqui. E a outra coordenada, 4 e 4. 4 para x, 4 para y. Então, vem aqui no 4 do x, 4 do y. Elas se encontram aqui, eu marco a bolinha. Aí eu vou unir essas bolinhas, formou um triângulo. Aí o que acontece? Esse foi o primeiro passo. Quais que são as coordenadas dos pontos obtidos nesse processo? Então, depois que a gente tem essas coordenadas, a gente vai multiplicar por menos 1 a coordenada do eixo horizontal, o eixo x. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, apenas o menos 1, apenas o 6 e apenas o 4 por menos 1. Que nós vamos chegar nesse seguinte resultado aqui, ó. Ao multiplicar as coordenadas de x por menos 1, 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. 6 vezes menos 6, menos 6. E 4 vezes menos 1, menos 4. Quando eu multiplico qualquer valor por menos 1, pessoal, eu faço apenas trocar o sinal dele. Se aqui era 1 positivo, ficou menos 1. Se aqui era 6, ficou menos 6, ficou 4, menos 4. Lembrando que nós multiplicamos apenas a coordenada x por menos 1. Ele não pediu para fazer nada com a coordenada y. Então, os resultados são esses aqui. Menos 1, menos 6, menos 4. As coordenadas de y permanecem as mesmas. Ó. Permanece 1, permanece 3, permanece 4. Aí, o que ele pediu depois? Ele pediu para pegar agora e multiplicar as coordenadas por 2. Agora, você vai multiplicar tanto o valor de x quanto o valor de y por 2. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 2 dá 2. Essa é a nova coordenada. Agora, menos 6 e 3 vezes 2. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. 3 vezes 2 dá 6. Essa é a nova coordenada. Agora, a coordenada menos 4 e 4 vezes 2. O menos 4 vezes 2 dá menos 8. O 4 vezes 2 dá 8. Então, essas aqui são as novas coordenadas. Primeiro, eu multipliquei apenas a coordenada x por menos 1. Obtive as coordenadas aqui. Aí, eu peguei toda a coordenada agora x e y e multipliquei por 2. Eu obtive agora essas outras coordenadas. Então, isso que o exercício pedia. Na letra B, pessoal, desenhe no mesmo plano o triângulo obtido com os vértices nessas coordenadas. Então, o que você ia pegar aqui e fazer? Você ia pegar essa coordenada, essas coordenadas aqui, ó, essa primeira aqui, e desenhar aqui. Foi o que nós fizemos lá, ó, conferindo a coordenada 1 para x, 1 para y. O outro vértice é 6 para x e 3 para y, ela está aqui. E a outra coordenada 4 para x, 4 para y. Então, a gente unindo esses pontos aqui formou esse triângulo. Agora, ele quer que você desenhe esse resultado aqui agora, final. Ó. Então, vamos lá, a coordenada menos 2 e 2. Lembrando, pessoal, que eu já expliquei isso para vocês. Deixa eu voltar nesse plano cartesiano completo aqui para explicar para vocês uma coisa que é importante antes da gente continuar. Vamos lá. Esse aqui é o nosso plano cartesiano. Nós temos os valores de x, o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical.
Onde encontra os dois eixos aqui é a origem. A coordenada é 0, 0. Então, o que acontece? No eixo horizontal, que é o eixo x, à direita da origem são os valores positivos de x, à esquerda são os valores negativos de x. Agora, no eixo vertical, o eixo y, acima da origem eu tenho os valores positivos de y e abaixo da origem eu tenho os valores negativos de y. Outra coisa que é importante também aqui que eu já vou passar para vocês. No nosso plano cartesiano nós temos 4 quadrantes, que nós contamos sempre aqui, ó, no sentido anti-horário. O que é sentido horário e anti-horário? Horário é o sentido que o ponteiro do relógio gira. O anti-horário é no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, nós colocamos os nomes no quadrante no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Então, no plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O que a gente pode observar aqui na questão dos quadrantes? No primeiro quadrante, qualquer ponto que eu tiver aqui no primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante, todos os valores de x e todos os valores de y são positivos, sem problema. Agora, o que acontece quando eu parto para o segundo quadrante? Os valores de y continuam positivos, né, que eles vão estar aqui, mas os valores de x já vão estar negativos. Então, no primeiro quadrante, os valores de x e y são positivos. No segundo quadrante, os valores de x são negativos e o de y são positivos. E no terceiro quadrante agora, o que acontece? Qualquer ponto que tiver nesse quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y vão ser negativos. Então, no terceiro quadrante, tanto o x quanto o y vão ser negativos. E agora, no quarto quadrante, o que acontece? Qualquer ponto que eu tiver aqui no quarto quadrante, os valores de x são positivos, mas os valores de y são negativos. Essas informações vão ser muito importantes para nós fazermos os exercícios que vão vir pela frente. Então, vamos continuar lá. Então, o que acontece? Nós vamos pegar as coordenadas agora aqui, ó. Menos 2 e 2. Então, menos 2 para x, 2 para y. Marco a bolinha aqui. A outra coordenada é a menos 12 para x e 6 para y. Então, vai marcar a bolinha aqui. E a outra coordenada, menos 8 para x, o menos 8 está aqui, e vai ligar no 8 para y. Marca a bolinha aqui. Aí, você unindo esses três pontos aqui, vai formar um outro triângulo. Olha o que aconteceu com esse triângulo. Ele sofreu uma reflexão, porque ele estava aqui. Ele sofreu uma reflexão em relação ao eixo x e, ao mesmo tempo, ele sofreu uma ampliação, que ele era desse tamanho, ele ficou num tamanho menor. Aí, qual que é a pergunta da letra C? O que aconteceu com o triângulo gerado nesse processo em relação original? Primeira coisa, a gente multiplicou por 2, né? Ao multiplicarmos por 2, nós dobramos o tamanho do triângulo. Então, o que acontece, pessoal? Se você tem uma coordenada qualquer, no caso aqui, de qualquer polígono que você colocar aqui, se você multiplicar as coordenadas por 2, você vai estar dobrando o tamanho da figura. Se você multiplicar por 3, você vai estar triplicando a figura. Se você multiplicar por 4, você vai estar quadriplicando. Isso no processo de ampliação. E toda vez que você multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, você vai estar fazendo uma ampliação. Agora, quando você dividir por 2, por 3, por 4, você vai estar fazendo uma redução.
Então, quando você quer ampliar uma figura, você vai multiplicar por um valor. Se você quer reduzir a figura, você vai dividir por um valor. No caso aqui, o que aconteceu? A figura, como as nossas coordenadas foram multiplicadas por 2, ele dobrou de tamanho. Então, esse triângulo aqui, ele é o dobro desse triângulo menor aqui. Mas o que aconteceu mais? Como antes eu tinha multiplicado apenas a coordenada x, as coordenadas de x por menos 1, o que aconteceu com isso? O triângulo, ele dobrou e ele foi jogado para o segundo quadrante. Porque o que eu tinha falado para vocês? Que no segundo quadrante os valores de y permanecem positivos, mas os de x passam a ser negativos. Então, o triângulo dobrou de tamanho e foi transferido para o segundo quadrante. Então, essa é a resposta. Ao multiplicarmos por 2, nós dobramos o tamanho do triângulo. O triângulo gerado foi para o segundo quadrante. Exercício número 3. Observe o polígono, esse polígono aqui, que tem as coordenadas dos seus vértices. O que deve ser feito com as coordenadas dos pontos desse polígono para que se obter uma ampliação dele de fator 2? No quarto quadrante. Quais serão as coordenadas dos vértices do polígono ampliado? Primeira coisa que nós temos que ver aqui, pessoal. Se ele quer fazer o quê? Uma ampliação de fator 2, quando ele fala ampliação, quer dizer que você vai multiplicar. E o fator 2 quer dizer que você vai multiplicar as coordenadas, todas elas, por 2. Então, você vai multiplicar tanto a coordenada x quanto a coordenada y. De todos esses vértices aqui, vai multiplicar por 2. Então, multiplicou por 2. Aí, tranquilo. Ele quer saber quais serão as coordenadas do vértice do polígono ampliado. O que acontece, pessoal? É só você multiplicar aqui cada coordenada aqui por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, 7 vezes 2, 14. Essa coordenada aqui, 6 vezes 2. Aí, o que acontece? Só que ele quer que desloca para o quarto quadrante. Então, para eu deslocar para o quarto quadrante, vamos voltar aqui. Ó. O que acontece para a figura estar aqui? Ó? Vamos voltar novamente. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Essa figura aqui, ela está representada no primeiro quadrante. Para ela ir para o quarto quadrante, o que tem que acontecer? Os valores de x permanecem positivos, mas os valores de y têm que ficar negativos. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui por 2 todas essas coordenadas. Depois que você tiver o resultado, você vai multiplicar apenas as coordenadas de y por menos 1. Ao fazer isso, você vai transportar a figura que estava no primeiro quadrante, com tamanho dobrado, para o quarto quadrante. Então, qual que é a resposta? Para obter uma ampliação de fator 2, é só multiplicar todas as coordenadas dos vértices por 2. Primeira coisa. Agora, para passar essa figura para o quarto quadrante, é necessário ter as coordenadas de y todas negativas. Então, portanto, é só multiplicar os valores de y da coordenada por menos 1. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar todas essas coordenadas aqui e multiplicar por 2. E depois que você tiver o resultado da multiplicação por 2, você pega só os resultados de y e multiplica por menos 1. Que aí você vai transferir a figura do primeiro quadrante para o quarto quadrante. Exercício número 4. A partir de um polígono com os vértices nos pontos 2 e 2, as coordenadas 2 e 2, 6 e 2, 6 e 5, 4 e 6 e 2 e 5, lembrando que o primeiro valor é x, o segundo é y. O primeiro é x, o segundo é y,
O primeiro é x, o segundo é y. Não esqueçam disso. Faça duas transformações. Uma ampliação de fator 2 do polígono original e em seguida uma reflexão dessa imagem em relação à origem. Então o que acontece, pessoal? O que nós podemos observar aqui? Todas as coordenadas aqui, o x e o y, são positivos. Quando as coordenadas, todas as coordenadas x e y são positivos, isso indica que essa figura está no primeiro quadrante. Ela está no primeiro quadrante. E se ele quer fazer uma reflexão em relação à origem, quando você está no primeiro quadrante, você só faz uma reflexão em relação à origem indo para o terceiro quadrante. Então, a única forma de você ir para o terceiro quadrante fazendo uma reflexão pela origem, que é aqui, ó, você vai deslocar do primeiro para o terceiro. Não tem como, se você deslocar do primeiro para o segundo, você está fazendo uma reflexão em relação ao eixo y. Se você for do primeiro para o quarto, você está fazendo uma reflexão em relação ao eixo x. Para fazer uma reflexão em relação ao eixo e em relação à origem, você tem que partir aqui do primeiro para o terceiro. E olha o que acontece no terceiro quadrante. Todos os valores de x e todos os valores de y são negativos. Então, o que nós vamos ter que fazer nesse exercício? Para fazer uma ampliação de fator 2, a gente tem que multiplicar todas as coordenadas por 2. Então, vamos lá. A primeira coordenada é 2 e 2, então vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. A outra coordenada, 6 vezes 2 dá 12, 2 vezes 2 dá 4. 6 vezes 2 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 2 dá 8 e 6 vezes 2 dá 12. 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 5, 10. Então, a gente já fez aqui uma ampliação de fator 2. Toda vez que falar ampliação, você vai ter que multiplicar as coordenadas. E o fator aqui no caso é 2, quer dizer que você vai dobrar o valor da coordenada, multiplicando por 2. Então, as novas coordenadas. Mas lembrando, se nós queremos ir do primeiro quadrante para o terceiro, para fazer uma reflexão em relação à origem, os valores de x e os valores de y têm que ser negativos. Como que a gente faz isso para transformar essas coordenadas, o valor de x e y em negativo? Sem alterar nada, é só multiplicar por menos 1. Multiplicar o x e o y menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, pessoal, a gente deixa os mesmos valores numéricos e a gente só troca o sinal. Então, vai ficar menos 4, 12, menos 12, menos 4, menos 12, menos 10, menos 8, menos 12, menos 4, menos 10. Então, tá aqui, ó. Quais as coordenadas do vértice do polígono obtido? São essas aqui agora, ó. Primeiro a gente multiplicou por 2, depois a gente pegou o resultado e multiplicou por menos 1. Então, eu tive essas coordenadas aqui. Todas essas coordenadas aqui, ó, estão no terceiro quadrante. Agora ele quer o que na letra B? Que você desenhe no mesmo plano cartesiano o polígono final e original. Qual que era o polígono original, pessoal? Vamos lá. A coordenada 2 e 2. Então, 2 para x, 2 para y, marca o pontinho aqui. A outra coordenada 6 para x, 2 para y. A outra coordenada 6 para x, 5 para y, vai estar aqui. A outra coordenada 4 para x e 6 para y. E a última aqui, 2 para x, 5 para y. Então, essa é a figura original. Agora, vamos ver o que aconteceu com a figura agora aqui, ó, que foi para o terceiro quadrante. A gente vai ter que desenhar essas coordenadas aqui. A primeira, menos 4 e 4. Menos 4 para x, menos 4 para y. A outra coordenada, menos 12, menos 4. Menos 12 para x, menos 4 para y. Marca aqui. A outra coordenada, menos 12, menos 10. Menos 12 para x e menos 10 para y. Vai estar aqui, ó. Então, a gente vai marcar aqui.
menos 8 e menos 12, então menos 8 para x e menos 12 para y. Então vai marcar aqui. E a última coordenada, menos 4 para x, menos 10 para y. Menos 4 para x, menos 10 para y. Marca aqui. Então a gente conseguiu essa nova figura agora, com aquelas coordenadas. Então aqui ó, houve uma ampliação. Essa figura aqui é 2 vezes o tamanho dessa. E houve uma reflexão em relação à origem, do primeiro para o terceiro quadrante. Pessoal, vamos lá para o exercício número 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante, sem alterar seu tamanho. Vamos voltar na nossa figura aqui, nosso plano cartesiano. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que você saia do quarto quadrante para o terceiro. Então, você vai sair aqui do quarto quadrante para o terceiro quadrante, sem alterar o tamanho. Então, o que acontece? Eu não posso alterar o tamanho. Então, eu não posso multiplicar por 2, por 3, por nada. Eu tenho que multiplicar por número 1. Só que vamos ver se é 1 positivo ou negativo. Se eu estou no quarto quadrante e quero ir para o terceiro, a gente tem que observar o seguinte. No quarto quadrante, os valores aqui, a qualquer ponto que esteja no quarto quadrante, os valores de x são positivos, os valores de y são negativos. No terceiro quadrante, os valores de x e y são negativos. Então, o que eu tenho que fazer? Para não alterar o tamanho, eu simplesmente tenho que multiplicar os valores das coordenadas x por menos 1. Que aí eu transporto do quarto para o terceiro quadrante. Então é isso que eu vou fazer. Aqui está a resposta, que ele queria só descrever, não precisava você fazer a multiplicação, ele só pediu para você descrever. Então vamos lá a resposta. No quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. No terceiro quadrante, os valores de x e y são negativos. Portanto, para fazer uma reflexão do quarto para o terceiro quadrante, é só multiplicar os valores de x por menos 1. Ao fazer isso, você transporta do quarto para o terceiro quadrante. Exercício número 6. Desenhe em uma mesma malha quadriculada um quadrado cujos lados são compostos de 15 lados de quadradinho e sua redução de fator 1/3. Então, o que acontece, pessoal? Se ele falou que ele quer uma redução de fator 1/3, se na ampliação você tem que multiplicar, na redução você tem que dividir. No caso aqui, você vai dividir por 1/3. Quer dizer, quando você divide por 1/3, você está dividindo por 3. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa redução. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele falou que essa figura é um quadrado. Então, tem 15 de lado aqui. Se ele quer fazer uma redução, ele vai dividir por, ele quer uma redução de 1/3, então você vai dividir por 3. Então, se aqui tem 15 quadradinhos, é só você fazer 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5, quer dizer que o novo quadrado aqui reduzido vai ter 5 quadradinhos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a resposta. Então, pega a quantidade de quadradinhos aqui e divide por 3. 15 por 3 dá 5. Então, essa é a resposta do número do exercício 6. Exercício 7 e o último exercício da nossa lista. Qual dos retângulos a seguir pode ser uma ampliação ou redução de um retângulo, desenhado nessa mesma malha quadriculada com os lados menores com medida de 18 lados de quadradinho e os lados maiores com medida de 24 lados de quadradinho? Justifique. Então, o que acontece, pessoal? Ele quer que a gente coloque aqui, ó, nessa malha aqui, ó,
pode ser uma redução ou ampliação. Só que o original tem 18 por 24. Se a gente contar aqui, a gente vai ver que nenhum desses retângulos aqui, ó, nenhum deles tem o que? Tem lado maior que 18 e 24. O maior é esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nenhum desses aqui vai ser uma ampliação. Então, no caso, nós só vamos ter uma redução. A gente já sabe que é uma redução. Então, o que acontece? Nós vamos ter que pegar esses lados aqui e dividir e ver se a gente encontra um desses retângulos aqui. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C e o D. Então vamos lá testar agora. Se a gente pegar 18 e 24, a gente transforma isso aqui numa fração para a gente manter a proporção do retângulo. Se eu dividir 18 e 24 aqui por 2, vou ter 9 e 12. Eu tenho algum polígono aqui que eu falei, o maior aqui, ó, não tem. Então esse aqui está descartado. Então vamos pegar essa medida aqui agora e dividir por 3. Vamos descobrir. 18 por 3 dá 6, 24 por 3 dá 8. Que vai dar esse aqui, ó. Vai dar o polígono B. Que a gente dividiu 18 por 3 dá 6, 24 por 3 dá 8. Então a gente vai ter um polígono aqui, polígono não, um retângulo, né? Que é um quadrilátero também. A gente vai ter ele não deixa de ser um polígono, pessoal. Tem mais de 3 lados, é polígono, mas é um retângulo, que é um quadrilátero também. Então o que acontece? A gente só vai ter uma redução, e uma redução aqui de fator 3. A gente vai ter uma redução de fator 3. Que a gente pega os lados e divide por 3. 18 por 3 dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 24 por 3 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá para a nossa resposta. O retângulo B é o único que é uma redução do retângulo original. Então é o único. Nem o A, nem o C, nem o D, nós não vamos conseguir aqui uma redução desse polígono desse retângulo de 18 por 24. Então, pessoal, é um assunto que não é tão simples, precisa ter muita atenção. É um exercício que precisa utilizar muito bem essa malha quadriculada. E voltem quantas vezes for necessário nesses exercícios aqui. Acompanhem a explicação, voltem, porque é muito importante esse conteúdo. Até a próxima aula e até mais.